Em meio à era em que os deuses traíram o mundo e permitiram que o Lorde Demônio destruísse tudo o que restava, toda a Terra estremeceu quando nasceu o último herói da humanidade. Mas depois que o caos ceifou incontáveis vidas, o General do Fogo encontrou um bebê faminto embaixo de uma árvore. Ele decidiu criá-lo como seu próprio filho e deu a ele o nome de Dariel, acreditando que era um anjo. O verdadeiro filho do general esperou anos pelo retorno do pai, mas quando Bash viu uma nova criança ao lado dele, percebeu que todo esse tempo Dariel estava roubando sua infância. Quando Bash se tornou um dos 4 generais demônios, ele exilou Dariel por ser o único incapaz de usar magia e ameaçou incinerá-lo caso não partisse. Após servir fielmente aos demônios por toda a vida, Dariel não tinha mais lar e vagou faminto pela floresta por semanas, até que ouviu o grito de uma bela garota antes que ela caísse ao seu lado. Um monstro enorme pulou para esmagá-la e devorá-la, mas Dariel conseguiu bloquear o ataque. No entanto, percebeu que morreria sem magia. Ao avançar, suas pernas cederam pela fome e a criatura esmagou seu corpo, arremessando-o para longe. Tudo o que restava ao seu lado era uma adaga. Sem saber como usar uma arma humana, ele a empunhou. Quando a besta investiu novamente, seus poderes inatos despertaram, permitindo que ele cravasse a lâmina direto no coração do monstro, matando-o instantaneamente. Mesmo tendo apenas copiado o movimento do herói, a garota agradeceu por ter sua vida salva. Dariel sabia que se envolver com humanos era perigoso para um demônio, mas ela insistiu em levá-lo à sua vila para retribuir com uma refeição. Sem forças para resistir, ele cedeu. Assim, ela o arrastou até a Vila Lux, onde ele conheceu seus pais. A jovem se apresentou como Malika e perguntou por que ele estava sozinho na floresta. Ao revelar que seu próprio irmão o havia expulsado e que estava sem lar, Malika implorou que ele ficasse em sua casa. Sua mãe concordou, acreditando que ele poderia protegê-los dos monstros. O prefeito Anvil então o acolheu, mas Dariel hesitou, temendo os riscos. Porém, ao olhar para Malika, percebeu que havia algo que valia a pena proteger. Aquela noite foi a primeira vez que ele dormiu em uma cama só sua. Mais tarde, Malika bateu em sua porta e confessou que sempre fora a pessoa em quem os outros confiavam, mas que nunca tinha tido alguém para salvá-la antes. Isso a deixou muito feliz. Na manhã seguinte, Anvil revelou que também era o mestre da guilda da vila e convidou Dariel para se tornar um aventureiro. Ele, no entanto, temia ser descoberto como demônio, já que apenas humanos podiam se registrar. Tentou se esquivar fingindo dor nas costas, mas Malika furou seu dedo e forçou-o a assinar o contrato. Isso liberou uma onda de mana que marcou sua mão com o selo da guilda. Dariel, que nunca duvidou ser um demônio, percebeu então que sempre foi humano. Durante o exame de avaliação de aura, Anvil explicou os 4 tipos de aura que podiam ser infundidos em armas. Slash, corte. Dariel avançou e partiu um tronco ao meio com um só golpe. Hit, impacto. Ao brandir o martelo, abriu um buraco em uma montanha. Sting, perfuração. Com o arco, suas flechas devastaram as árvores ao longe. Protect, defesa. Por fim, quando Anvil tentou esmagá-lo com um martelo de ferro, Dariel bloqueou com o escudo. Resistindo ao impacto, Anvil caiu desmaiado e, ao despertar, revelou que Dariel possuía as 4 auras perfeitas, algo que ninguém no mundo jamais dominara, já que todos conseguiam apenas uma por vida. O mestre sugeriu que ele poderia até entrar na guilda central, sonho de todo aventureiro. Mas ao ver Malika chorar, Dariel decidiu ficar. Afinal, aquela vila o acolheu quando mais precisava, e ali ele queria retribuir a bondade recebida. Malika correu até ele, e Dariel percebeu que ali, ao lado dela, começaria sua segunda vida. No dia seguinte, Anvil o apresentou aos demais aldeões. Um inútil zombou dele por parecer velho demais para ser aventureiro e pediu para ver seu rank. Dariel mostrou ser rank E, fazendo o sujeito rir e exibir seu rank D, exigindo respeito. Quando ele partiu, Anvil entregou a Dariel sua primeira missão: coletar ervas na floresta, mas o alertou sobre um macaco gigante que rondava a região. Foi então que Malika revelou que Dariel já havia derrotado a criatura, deixando Anvil sem dignidade alguma. Mas Anvil quase perdeu também a própria filha. Então, por Dariel ter derrotado uma fera de rank S, ele promoveu o status de aventureiro dele, elevando-o para rank D nesse momento. Os 2 montões da Malika apareceram bem diante dos olhos dele, dizendo que iria mostrar-lhe a floresta. Mas a única coisa que Dariel queria ver eram os picos da montanha dela. Pouco depois, enquanto subiam um penhasco, Malika revelou que sempre quis ser aventureira e queria retribuir Dariel por tê-la salvo.
No topo, ele pôde ver o céu mais amplo de sua vida. Ela então pediu para segurar sua mão para não se perderem, puxando-o até chegarem ao campo medicinal. Ao ver tantas flores diferentes, Dariel percebeu que Malika tinha experiência de aventureira. Mas ela notou sua planta pequena e macia, então explicou que as corretas eram maiores e firmes. Para provar, arrancou uma árvore inteira como se fosse um galho. Ao largá-la, notou pegadas estranhas, mas Dariel não via nada. Enquanto ela se afastava, ele se perguntou se Malika teria coragem de enfrentar um urso sozinha. Mas ela admitiu que era covarde demais para lutar e disse acreditar que Dariel era seu salvador. Pediu então que ele a chamasse apenas de Malika, implorando que parasse de chamá-la de senhorita. Quando ele finalmente disse seu nome, ela o abraçou com tanta força que quase quebrou todos os ossos do coitado. Até que ele apontou para um cervo. Apesar da mentira, havia mesmo um cervo ali. Mas de repente o animal liberou uma aura demoníaca intensa e saltou para longe. Dariel ficou em choque, pensando: por que diabos esse cervo é mais forte que um monstro? Já Malika, faminta, achou que parecia delicioso e queria caçar os dois, fazendo Dariel perceber que não era só a vida dele que estava ficando dura. Ao voltarem para a vila, Malika contou aos aldeões que Dariel havia capturado o cervo, e todos o acharam incrível. Mas Gaza ficou furioso por ser superado de novo. Ele saiu correndo, e Dariel descobriu que o sujeito tinha escolhido a missão de matar uma formiga gigante. O tempo passou, e Dariel começou a se acostumar com a nova vida ao lado de Malika, até que um dia encontrou Gaza na guilda. Depois que o inútil foi embora, Malika deu as boas-vindas a Dariel. You're a victim! Enquanto Anvil explicou que Gaza estava irritado porque Dariel, sem querer, vivia completando suas missões antes dele. Malika disse que Dariel era simplesmente o homem mais corajoso do mundo, junto com o cameraman. Então Anvil mostrou uma nova missão: derrotar uma serpente de rank C. Revelou que Gaza já havia ido atrás dela, mesmo correndo o risco de perder a vida. Dariel prometeu resgatá-lo. Antes de partir, Malika lhe entregou os remédios preparados com suas ervas. Já na floresta, ele começou a sentir um mal-estar. Ao ver várias árvores derrubadas, percebeu que uma criatura enorme havia passado por ali. Nesse instante, Gaza surgiu correndo em sua direção, perseguido por uma serpente colossal. Dariel desembainhou a espada e infundiu sua aura nela. A serpente avançou para devorar Gaza, que ainda tentou disparar flechas, mas elas foram desviadas. O monstro o atacou, pronto para esmagá-lo, mas Dariel se lançou à frente e, com sua aura brilhando, cortou a criatura com a espada. Porém, como a serpente ainda estava viva, ela golpeou com a cauda. Dariel conseguiu bloqueá-la com um escudo invisível. Mas nesse momento, sua espada se despedaçou diante de seus olhos. Mas, ao se lembrar dos estilos de cada arma, Dariel percebeu que poderia combinar as técnicas de impacto e perfuração. Usando um fragmento de sua espada, decidiu lançá-lo como se fosse uma flecha. O estilhaço voou e se cravou na barriga da serpente, expandindo-se até explodir em um clarão de luz. Num instante, o monstro foi reduzido a pedaços. Com a serpente derrotada, Dariel tratou o ferimento de Gaza, aplicando um antídoto contra o veneno. Sentindo a dor, Gaza perguntou como ele sabia cuidar de ferimentos. Dariel explicou que aprendera com Malika, colhendo ervas medicinais ao lado dela. Ao perceber que aquele a quem odiava e maltratava era justamente quem o estava salvando, Gaza começou a chorar. No dia seguinte, durante o café da manhã na vila, Gaza entrou chamando Dariel de irmãozão. Mas Dariel só conseguia pensar que preferia ter deixado o rapaz morrer na noite anterior. Gaza insistiu, dizendo que queria ser seu aprendiz e treinaria ao lado dele para sempre. A palavra treino fez Dariel se lembrar do Império Demoníaco e se perguntar se os 4 generais ainda guerreavam contra o herói. Naquele momento, Zontes retornava da batalha contra o herói. Após perder, ela culpou o assistente inútil por falhar na espionagem do acampamento inimigo. Bash decidiu demitir o incompetente. Já era o 5º assistente mandado embora. Isso os fez questionar se algum dia encontrariam alguém capaz. Então, Doro sugeriu trazer Dariel de volta, dizendo que ele era perfeito. Conhecia táticas de guerra e sempre ajudava quando ninguém mais estava por perto. Mas ao ouvir o nome de Dariel, uma chama de ódio explodiu do corpo de Bash, que gritou que o nome dele estava proibido para sempre. Enquanto isso, no vilarejo, o outono chegava. Gaza continuava seguindo Dariel, chamando-o de irmãozão. Embora Dariel desejasse que esse personagem secundário já tivesse morrido, mas havia algo ainda mais difícil de lidar. Sempre que ele voltava ao entardecer, Malika corria e pulava em seus braços, quase quebrando todos os ossos dele de tanto entusiasmo. Ele começou a perceber que havia algo estranho, como se a vila escondesse um mistério. Naquela noite notou Malika abatida, se desculpando por quase tê-lo esmagado. Ele a perdoou, entendendo que era apenas sua empolgação, mas depois perguntou a Anvil por que a vila parecia estar morrendo, já que tantas casas estavam abandonadas.
Decidido a revelar a verdade, Anvil mostrou um mapa da região e apontou para as minas de Mithril, uma caverna especial onde se extraía o metal mais valioso. Mas depois que os demônios tomaram o lugar, os aldeões começaram a fugir, e Anvil acreditava que era apenas questão de tempo até a vila ser abandonada de vez. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Dariel decidiu que não poderia deixar aquilo continuar. Resolveu visitar as minas. Ao amanhecer, deslizou pelo penhasco até chegar ao local, pensando se conseguiria roubar um pouco de Mithril. De repente, viu uma caixa de madeira e decidiu se esconder dentro dela para avançar sem ser notado. Mas ao explorar, notou que todo o lugar parecia abandonado. Achou estranho que não houvesse guardas até ouvir o som de paz. Entrando mais fundo, descobriu que os Knockers, pequenos mineiros, ainda estavam trabalhando. Quando o viram, gritaram de alegria por reencontrá-lo, formando fila para que ele afagasse suas cabeças. Eles contaram que estavam sendo forçados a fornecer 4 vezes mais minério do que antes, sem pausas para descanso. Pior, todos os soldados haviam sido retirados porque o Rei Demônio estava falido e já não podia sustentar o exército. Enquanto Dariel pensava em como ajudá-los, soldados chegaram e uma energia mágica iluminou as lâmpadas da caverna. Um oficial surgiu, abriu uma caixa de Mithril e, insatisfeito, gritou que aquilo não era suficiente, exigindo 3 vezes mais. Os Knockers, exaustos pela fome e pelo trabalho forçado, imploraram por mais tempo. O homem golpeou o chão com fúria, dizendo que eles não passavam de semi-humanos e que só serviam como escravos. Mas, quando estava prestes a ir embora, um dos Knockers avançou e o atingiu na cabeça, declarando que estavam fartos de servir ao Rei Demônio. Desesperado para recuperar o controle, o soldado ordenou que os guardas massacrassem os mineiros. No mesmo instante, um dos magos começou a conjurar um feitiço, mas uma pá voou e destruiu o ataque. Uma nuvem de fumaça tomou conta da caverna. Dariel conseguiu puxar os Knockers para o lado e, apontando sua espada para os soldados, ordenou que recuassem imediatamente, lembrando que o código dos demônios proibia matar civis inocentes. Intrigado, Leman exigiu saber quem ele era. Dariel então afirmou ser um aventureiro humano e jurou que o mataria se não obedecesse. Erguendo seu escudo, Dariel enfrentou as provocações de Leman, que dizia que todos os Knockers mereciam morrer por se rebelarem e que provavelmente já estavam tramando contra ele há muito tempo. Quando os soldados se prepararam para atacar, Dariel empunhou sua espada embanhada, decidido a impedi-lo sem matar ninguém. Os soldados, achando que ele iria lançar magia, começaram a conjurar feitiços. Nesse momento, Dariel avançou, quebrando a concentração de um deles antes que completasse a invocação e derrubando seu capacete com um golpe. Ao mesmo tempo, um Knocker tentou atacar outro soldado. Dariel percebeu que o feitiço do inimigo estava quase pronto e pensou que o pequeno mineiro seria queimado vivo. Mas para sua surpresa, o soldado apenas chutou o Knocker para longe, poupando sua vida. Isso fez Dariel perceber que poderia persuadi-los. Ele então cravou a espada no chão e lembrou-os de seu juramento de nunca atacar inocentes. Leman, furioso, quase o explodiu, acusando-o de manipular as mentes deles, e ordenou que todos reiniciassem seus cantos mágicos. Mas Dariel, que havia memorizado as conjurações de todas as afinidades e sabia calcular o tempo de cada feitiço, atacou-os no exato momento antes de cada magia ser lançada, interrompendo um por um. Leman ordenou então que usassem magia de fortalecimento. Um dos soldados invocou uma mão de pedra, mas Dariel avançou com sua espada e a destruiu em pedaços. Chocado, Leman lançou um raio contra ele, mas Dariel o rebateu com um corte e investiu direto contra o general. Quando a lâmina quase atingiu sua cabeça, Leman, vendo a morte diante dos olhos, implorou por sua vida. Confessou que só havia sido escolhido para aquele posto porque tinha entretido Bash em uma festa no palácio. Dariel, indignado por perceber que esse inútil havia sido considerado um substituto melhor que ele, chamou-o de vergonha. Ao invés de matá-lo, cortou apenas seu cabelo com um golpe e ordenou que entregasse sua renúncia ao Império Demoníaco. Aliviado por ter sido poupado, Leman fugiu imediatamente. Os soldados também se retiraram, e os Knockers declararam Dariel como seu novo mestre, prometendo entregar todo o Mithril a ele. De volta à vila, Dariel contou a Anvil que havia recuperado a mina de Mithril e pediu que protegessem os Knockers dos demônios. Anvil concordou e disse que informaria a guilda central. Com o tempo, o povo começou a retornar, e a mineração foi retomada, agora em benefício dos aldeões. Anvil agradeceu a Dariel por ter salvo a vila. Nesse momento, Malika apareceu trazendo o almoço de Dariel.
Enquanto isso, no Império Demoníaco, Zev foi visitar Bash em seus aposentos privados e notou uma enorme esfera de mithril. Perguntou o que era, e Bash explicou que estava criando uma arma mágica comprimida, capaz de armazenar imensa energia. Para demonstrar seu poder, ele ativou um círculo mágico sob os pés e liberou um inferno colossal, chamando-o de Giga Flare. Com esse poder, acreditava que se tornaria o mais forte dos 4 generais e até o próximo Rei Demônio. Zev questionou como ele conseguiria continuar com os experimentos, já que exigiriam uma quantidade absurda de mithril. Bash revelou que havia ordenado aos Knockers que trabalhassem sem parar, extraindo todo o minério da caverna. Mas Zev trouxe a notícia devastadora. A mina de mithril havia sido tomada de volta pelos humanos. E acrescentou que o Rei Demônio estava convocando Bash à Sala do Trono imediatamente. Uma garotinha perguntou a Bash por que os suprimentos de mithril haviam desaparecido e, quase provocando um terremoto com seu olho flamejante, o chamou de cadela, forçando-o a se desculpar mesmo contra a sua vontade. Quando finalmente Bash pediu perdão, o Rei Demônio lhe disse que deveria contar mais com a ajuda de Dariel, afinal ele era talentoso, inteligente e bondoso. Assim, ordenou que Bash fosse pedir conselhos a ele. Mas depois que Bash saiu, o Rei Demônio se perguntou o que faria agora, já que Dariel havia sido demitido. Enquanto caminhava de volta para seus aposentos privados, Bash sentia sua fúria crescer só de ouvir o nome de Dariel na boca do Lorde Demônio, até explodir um buraco no castelo de pura raiva. De volta à vila, Malika se alegrava ao ver a aldeia de Lux tão movimentada como não acontecia há anos, comentando que eles deveriam logo ter seus filhos vivendo ali também. Mas Dariel ficou em dúvida se realmente tinha ouvido essas palavras. Enquanto isso, Dida estava prestes a brigar com outro grupo de aventureiros. Ao chegar, Dariel percebeu que ela parecia prestes a dizer algo terrível, mas fingiu que estava apenas imaginando. Ele conseguiu impedir a briga, e o líder dos aventureiros se apresentou como Phaeton. Exibindo seu emblema de Rank B, Dariel mostrou seu emblema de Rank D, e Phaeton zombou, dizendo que eles eram fracotes inúteis e questionando como idiotas tão patéticos conseguiram assumir o controle da mina de mithril. Antes de ir embora, ainda disse que a mina agora era deles e mandou Dariel manter seu cachorro de cabelo verde preso na coleira da próxima vez. Decidido a rebater, Dariel disse que a serpente que eles não conseguiram impedir de escapar na vila havia sido avistada justamente por esse cachorro de cabelo verde nojento, e que, portanto, não precisava de coleira. Mas, antes que saísse, Dida acabou revelando que foi Dariel quem matou a serpente gigante. Chocados, os aventureiros ficaram em silêncio, enquanto os aldeões comemoraram, jogando Dariel para o alto e dizendo que ele merecia ser um aventureiro Rank A naquela noite. Durante o jantar, Dida contou tudo a Malika. Imediatamente ela puxou a espada para vingar seu homem, mas Dariel conseguiu contê-la, temendo que ela entrasse em uma matança desenfreada. No dia seguinte, um homem chegou da guilda central. Chamava-se Best Fred e pediu que Dariel fosse mediador em sua reunião com os Knockers, pois eles não aceitariam falar sem a presença dele. Desconfiado de suas intenções, Dariel perguntou o que fariam se a reunião fracassasse. Best Fred respondeu que simplesmente recuariam. Poucas horas depois, dentro da caverna, Dariel pediu aos Knockers que negociassem com Best Fred. Felizes em vê-lo novamente, eles aceitaram de imediato, o que deixou o homem surpreso. Mas ao sair da mina, Dariel notou a chegada dos aventureiros inúteis. Phaeton disse que eram os guarda-costas de Best Fred. Nesse momento, perceberam um emblema mágico flutuando pela floresta. Reconhecendo uma voz familiar, Dariel decidiu segui-la, usando sua aura para aumentar sua velocidade. E de fato, estava muito mais rápido do que meses atrás. Quando encontrou os soldados, um demônio conjurou uma barreira de água e disse a Dariel que não tinham intenção de lutar, ordenando que se retirassem. Assim que Dariel se revelou, Rosette correu e o abraçou, dizendo que estava preocupado com ele desde que deixou o castelo do Rei Demônio. E pela primeira vez, Dariel sentiu o que um abraço verdadeiro deveria ser. À beira do lago, Rosette quis saber onde ele esteve. Dariel contou que descobriu o ser humano e mostrou seu emblema de aventureiro. Então perguntou por que tinham vindo. Rosette explicou que o Império Demoníaco estava em completo caos desde sua expulsão, que a cadeia de comando estava prestes a ruir e que Bash estava descontando sua fúria em todos, tendo já demitido mais de 100 assistentes novos. A incompetência de Rosette havia feito com que perdessem a mina de mithril, e ele revelou que tinha vindo para se reconciliar com os Knockers, pedindo a Dariel que retornasse com ele ao Império Demônio. Mas Dariel recusou, dizendo que agora tinha pessoas de quem cuidava, e pessoas que também se importavam com ele. Decidido a levá-lo à força, Rosette o prendeu dentro de uma prisão de água, mas Dariel a destruiu com sua espada, afirmando que tinha um plano melhor: vender parte do mithril.
Naquela noite, ao explicar o plano a Best Fred, Dariel disse que era a única forma de proteger a vila de uma guerra contra os demônios, já que mais cedo ou mais tarde, eles tentariam tomar a mina à força. Como o Império Demônio precisava do Mithril para sobreviver, um confronto parecia inevitável. Porém, como eles tinham o monopólio de todo o Mithril do mundo, Dariel sugeriu vendê-lo por 4 vezes o preço normal. Rosette concordou, já que os demônios estavam desesperados. Mas Phaeton acusou Dariel de preparar uma armadilha, dizendo que jamais deveriam compartilhar seu Mithril com os assassinos da humanidade. Ele chegou a sacar sua espada para matar Hatch, mas Dariel bloqueou o ataque, afirmando que esse era o único jeito de sobreviverem. Irritado, Phaeton recuou, dizendo que o acordo não valia nada, até que Best Fred mandou que ele calasse a boca nojenta, lembrando que era apenas um guarda-costas. Em seguida, aceitou o acordo. Dias depois, enquanto procurava um ferreiro para processar o Mithril, Dariel encontrou Phaeton na antiga oficina da vila. O patético perdedor disse que seu grupo já havia tomado conta do lugar e mandou Dariel ir para casa, dizendo que um aventureiro Rank D não deveria se meter com um Rank B. Quando Dariel voltou, Anvil explicou que Phaeton havia sido demitido como guarda-costas e, como tinham perdido a mina, provavelmente essa frustração foi o motivo de roubarem a forja. Enquanto Dariel pensava ser o responsável pela situação, Malika pulou em seus braços dizendo que um velho havia tocado em seus peitões colossais. Ele desejou a morte do sujeito, mas logo percebeu que o homem já estava caído no chão, coberto de tomate esmagado. Quando acordou, o velho disse que o peito dela era mais caído do que o de sua esposa de 70 anos e perguntou quem era o fracote de espada pequena ao lado dela. Malika tentou matá-lo na hora, mas Dariel a conteve. Então, ela disse ao ferreiro que Dariel era o aventureiro mais forte que já conhecera. Capaz até de derrotar sozinho uma serpente de Rank S curioso, o ferreiro quis saber como ele conseguiu isso com uma espada tão cega. Pediu que Dariel estendesse a mão, e ao tocá-la, uma esfera poderosa de luz brilhou de seu corpo. O velho percebeu que Dariel possuía nível máximo em todas as 4 auras, algo quase impossível. Surpreso, revelou ser o maior ferreiro de Mithril vivo. Apresentando-se como Smith Black em casa, Malika comentou que esse nome parecia falso. Mas Smith mostrou sua certidão de nascimento, explicando que ganhou o sobrenome Black por causa de seu martelo gigantesco. Quando perguntou onde ficava a forja da vila, Dariel explicou que havia sido tomada por outro grupo de aventureiros. Mas Smith disse que poderiam recuperá-la com suas incríveis habilidades de negociação. Dentro da oficina, os aventureiros já tinham percebido que não conseguiam forjar armas, já que o Mithril derretido virava cinzas. Smith, então, decidiu mostrar como se fazia. Queimou o metal até escurecer, depois o martelou até virar líquido, liberando um brilho intenso. No final, criou uma nova espada para Dariel, pedindo que ele infundisse sua aura nela. Assim que o fez, a lâmina ficou aprimorada e facilmente cortou uma árvore diante dele. Nesse momento, Phaeton apareceu implorando para que Smith ensinasse seus homens a se tornarem ferreiros melhores. Mas Smith mandou que ele beijasse sua bunda. Revoltado, Phaeton passou a ameaçar eliminar Dariel. Mais tarde, na vila, Dariel pensava em como conseguir uma oficina para Smith, já que Phaeton nunca o deixaria voltar. Mas Smith revelou que já havia construído sua própria forja, trazida por seu aprendiz da cidade. Dariel, no entanto, percebeu que a fornalha a etanol só poderia ser acesa com magia. Ao notar isso, o velho chorou, percebendo que tinha sido enganado e perdido todo o seu dinheiro. No dia seguinte, Dariel decidiu pedir ajuda a Het. Quando Gida viu Dariel segurando a mão de outro homem, começou a pensar que ele queria substituí-lo e que era inútil. Mas Malika mandou ele se jogar de um penhasco logo. Rosette disse que não poderia apoiar o desejo deles de fabricar armas, mas Smith afirmou que só queria criar uma única arma para Dariel. Para ele, essa era a forma de agradecer por ter recuperado a mina de Mithril e devolvido sua paixão de martelar o metal até ele virar líquido. Então, jurou criar a maior arma de todas usando sua aura especial, pois esse era seu sonho. Mais tarde, Phaeton apareceu diante de Dariel, pedindo para conversar na floresta. Lá, disse que estavam sendo enganados pela Guilda Central, que estava extorquindo os lucros da mina. Por isso, sugeriu que se aliassem para proteger a vila e dividir os ganhos entre si. Mesmo que pudesse ser verdade, Dariel recusou trabalhar com ele, pois já tinha pessoas que amava para proteger. Irritado com a recusa, Phaeton atirou uma luva em Dariel e mandou que ele a pegasse. Quando Dariel, sem pensar, pegou a luva, percebeu que tinha acabado de aceitar um duelo ao amanhecer. De volta para casa, Anvil explicou que Dariel não teria como vencer um aventureiro Rank B e disse que Phaeton controlaria a mina caso ele desistisse. Para protegê-lo, ofereceu-se para cancelar o duelo, mas Dariel sabia que Phaeton nunca deixaria de persegui-lo. Então Smith se ofereceu para ensiná-lo a usar uma arma de Mithril. Naquela noite, enquanto Dariel treinava jogando facas em uma árvore, Malika apareceu oferecendo a ele um pouco do seu leite quente e cremoso. Enquanto ele bebia, ela perguntou se ele realmente queria lutar no dia seguinte. Dariel respondeu que sim, porque tinha pessoas preocupadas com ele que precisava defender. Ao ouvir isso, Malika disse que ele venceria e que faria seu ensopado favorito, pedindo apenas que voltasse em segurança. Dariel percebeu então que ela era quem mais estava preocupada com ele. Na manhã seguinte, Dariel e Phaeton se enfrentaram.
Phaeton zombou ao ver que ele havia trazido apenas uma adaga, chamando sua arma de pequena e patética, enquanto exibia suas armas de mithril. O combate começou, e Dariel, lembrando-se dos knockers que sofreriam se ele perdesse, preparou sua lâmina. Phaeton ainda sugeriu que ele pegasse uma arma maior, mas em um instante Dariel destruiu sua braçadeira, deixando todos chocados. Furioso, Phaeton avançou. Sua lâmina se estendeu e quase perfurou Dariel, mas ele conseguiu contra-atacar. Logo, Phaeton percebeu que a arma de Dariel era diferente. Sua forma podia mudar ao ser infundida com aura. E como Dariel já tinha aura imensa, suas possibilidades eram ilimitadas. Em segundos, ele quebrou a adaga de Phaeton em pedaços. Quando Anvil declarou que Phaeton deveria se render, já que não tinha mais arma, o homem pegou uma espada longa e jurou matar Dariel, chamando-o de ladrão. Mas Dariel transformou sua lâmina em um chicote e disse que iria puni-lo por machucar seus amigos. No ataque seguinte, a espada de Phaeton foi despedaçada, e a força do golpe o lançou contra o telhado de uma casa. Os moradores comemoraram a vitória de Dariel, mas ele quase desmaiou de exaustão, sendo amparado por Malika, cujo toque ele achou mais macio que um travesseiro. Naquela noite, Best Fred pediu desculpas e prometeu denunciar Phaeton e sua equipe na guilda da cidade. Mas Dariel, sempre bondoso, sugeriu que consertassem o telhado destruído primeiro. Impressionado, Best Fred o convidou a se juntar à guilda central. A fala deixou Malika triste. Mais tarde, no banho de vapor, Dariel ficou pensando no convite, imaginando se encontraria pistas sobre seus pais ao entrar para a guilda. Mas quando fechou os olhos, Malika entrou no local e sentou-se ao lado. Dele. Sentindo que estava condenado, pensou em usar a velha desculpa do shampoo, mas nem conseguiu se mover. Ao ouvir seu nome sussurrado por ela, o Virgão teve o maior clímax da sua vida. Mas ela revelou que queria passar os momentos que lhe restavam ao lado dele, porque achava que ele era a melhor pessoa que já conhecera. Foi por causa dele que a vila foi salva da destruição, e até o pai dela voltou a sorrir pela primeira vez em muito tempo. Durante todo esse tempo, ela foi desenvolvendo sentimentos por ele, e disse que iria torcer por ele não importa onde estivesse, para sempre. Nesse momento, Dariel percebeu que Malika sempre usava um sorriso para esconder seus verdadeiros sentimentos. Então ele disse que não iria embora e que recusaria a oferta pela manhã. Quando Malika perguntou o motivo, ele respondeu que foi ela quem lhe deu um lar quando ele não tinha para onde ir, e que a Vila Lux o havia acolhido. Por isso ele não a abandonaria. Essas palavras a fizeram chorar, e ela disse que estava feliz por ele não ir embora. Mas por hoje é só. Essa foi a parte 1 do vídeo. Deixe o like e se inscreva para não perder a parte 2 amanhã. Muito obrigado.